Olá! Refletindo sobre o padrão da localização das indústrias no mundo, entendemos que nas últimas décadas ele está se alterando bastante, especialmente por causa dos avanços dos meios de transportes, telecomunicações e das transformações que ocorreram nos sistemas produtivos, do Fordismo para o Toyotismo. Nesse contexto, os países desenvolvidos, que representam os tradicionais países industrializados, parece que estão perdendo a importância, parece que estão perdendo muitas das suas indústrias para países em desenvolvimento. Analisando esse processo, a Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão representam os tradicionais países industrializados do planeta, ou seja, onde ocorreu inicialmente esse processo no mundo. Atualmente, podemos perceber que esses países apresentam essas três características em comum, o que acaba, de certa maneira, dificultando a instalação de novas fábricas e tornando mais atrativo outros lugares para essas fábricas. A mão de obra é muito qualificada, consequentemente, é uma mão de obra mais cara. Além de muito qualificada, tende a ser mais sindicalizada, o que também aumenta o seu custo. Paralelo a isso, o custo de vida nesses países tende a ser mais alto. Consequentemente, a mão de obra tende a ganhar mais. E esses países acabaram se especializando nas últimas décadas em investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, pensando nesses três aspectos comuns a países como Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Itália, podemos perceber este padrão aqui. Atualmente, esses países ainda têm, de certa forma, a permanência de alguns tipos de fábricas, ligadas à produção de alta tecnologia, nos chamados tecnopolos, e ligado à produção de bens de capital, que envolve, então, os maquinários e equipamentos. Esse tipo de indústria tem como característica em comum a demanda por esse tipo de mão de obra extremamente qualificada. Esse tipo de indústria está diretamente associado a estes altos investimentos e pesquisa e desenvolvimento tecnológico. É impressionante como que os países desenvolvidos concentram as patentes, as principais marcas no mundo associadas à inovação tecnológica e à produção de maquinários e equipamentos. Só que aqueles ramos industriais, como os bens de produção, que envolve a siderurgia e a metalurgia, e os bens de consumo não duráveis e não duráveis, que são ramos industriais que já não exigem trabalhadores tão qualificados assim, estão se dispersando, estão caminhando em direção a países que apresentam custos produtivos mais atrativos. O caso dos Estados Unidos é um caso muito interessante para entendermos, então, esse processo. Os Estados Unidos, nos seus primórdios, teve uma concentração industrial nessa região do seu território, conhecida anteriormente como o Manufacturing Belt, o cinturão, então, da manufatura, que atualmente é apelidado de o cinturão da ferrugem, em inglês Rust Belt. Essa região é a região dos Montes Apalaches, onde aparecem as reservas de ferro, de carvão mineral. Então, inicialmente, a indústria norte-americana siderúrgica, metalúrgica, concentrou-se aqui. Consequentemente, atraiu indústrias como a automobilística, que se estabeleceu na região de Detroit. Essa região, aos poucos, foi tornando-se uma região saturada, no qual a mão de obra foi tornando-se cada vez mais qualificada, cada vez mais sindicalizada e cara. Necessariamente, a indústria norte-americana sentiu, então, a necessidade de migrar do Nordeste, caminhando em direção a essa porção mais ao sul do território, apelidado de o Cinturão do Sol, ou Sunbelt. Vamos dizer que seria, então, a área mais iluminada dos Estados Unidos, né? A área mais ensolarada dos Estados Unidos. Daí a expressão. Por exemplo, aqui está o estado da Flórida, aqui está o estado do Texas e aqui o estado da Califórnia. Atualmente, são esses estados que representam a nova cara da indústria norte-americana.
Na Flórida, concentra-se a indústria aeroespacial. No Texas, a agroindústria associada a um desenvolvimento de biotecnologias, como por exemplo, sementes transgênicas. E na Califórnia estão os maiores tecnopolos do mundo, a região do Vale do Silício, com a concentração das maiores marcas do setor de alta tecnologia. Esse tipo de indústria atualmente concentra nos Estados Unidos, enquanto aquele tipo de indústria do período anterior, as indústrias do Manufacturing Belt, migraram em direção a países que apresentam custos produtivos mais atrativos, representando então essa tendência de indústrias que migram para países mais baratos por não necessitarem uma mão de obra tão qualificada assim, e a permanência de indústrias de alta tecnologia e de bens de capital associadas a um padrão de mão de obra muito mais qualificado.